Eu quero compartilhar com vocês algumas fotos da minha coleção, fotos também copiadas de diversos arquivos, que eu comecei a colecionar a partir de 1983, quando nós fundamos o NOP, o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, e passamos a ter uma aproximação, um contato com a colônia japonesa de Santa Cruz. Em especial, eu quero agradecer e prestar homenagem a todos os amigos da colônia agrícola japonesa de Santa Cruz, mas muito em especial ao Shoji Chiba, um grande amigo, precocemente falecido numa situação também muito difícil. Ele estava fazendo manutenção num dos tratores e foi para baixo da máquina do trator, caiu uma peça em cima do peito dele e, lamentavelmente, morreu na mesma hora. O Shoji foi, além da liderança, ele foi presidente da colônia durante muito tempo, era um esportista, lutava judô, participava de guetebol quando jovem, futebol de salão, e era uma pessoa muito alegre, muito positiva, muito para a frente. Quando estive em contato com a colônia, a partir do Dr. Antônio Nicolau Jorge, o doutor Antônio era dentista e vários descendentes japoneses eram tratados por ele, né? Então nós tivemos essa aproximação. Então comecei a comparecer e foi uma amizade muito sincera com o Shoji Chiba e outros também, o irmão dele, o Juzo, é, o pessoal do Togashi, os Miatas, enfim, toda a turma lá do japonês. Sempre participava, atendia aos convites das festas, reuniões lá no Kaikan. O Kaikan é um clube que eles chamam, né? Kaikan é uma associação social, cultural, esportista e que preserva a memória. Isso tem algum tempo. Nós começamos o trabalho em 1983. Depois, quando eu fui fazer minha primeira pós-graduação na Universidade Federal Fluminense, eu escolhi como tema falar sobre a parte agrícola da colônia japonesa. E em seguida, quando eu fui fazer o mestrado em educação, também pela Universidade Federal Fluminense, lá de Niterói, escolhi como tema a ascensão social dos japoneses aqui em Santa Cruz. Ascensão, no caso, principalmente em relação à educação. Isso porque eu, trabalhando na Escola Municipal Ponte dos Jesuítas e também trabalhando na Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, ambas localizadas aqui em Santa Cruz, na 10ª Coordenadoria Regional de Educação do Rio de Janeiro, da Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, eu verifiquei, sempre interessado em pesquisas e perguntando a direção e tudo mais, eu verifiquei que no início, lá nas décadas, porque essas escolas são antigas, tanto a Ponte dos Jesuítas como a Joaquim da Silva Gomes, inclusive a Joaquim da Silva Gomes é mais antiga, tem mais de 90 anos, que chamava-se inclusive Escola do Centro. Mas eu verifiquei que existiam muitos descendentes japoneses nas décadas de 50, 40, 50, 60. A partir da década de 1970, já não tem tanto japonês. Em 80, praticamente ninguém. Hoje, é muito difícil ter algum aluno, até porque a colônia também está muito esvaziada, muitos foram embora para o Japão, ou para outros lugares, principalmente para São Paulo, né? Enfim, verifiquei então que acontecia uma invasão escolar, porque nós sabemos que houve um período que a educação pública na época do Distrito Federal, era de certa forma valorizada. Depois que houve aquela fusão, depois da lei 5692, é isso mesmo? Não estou lembrando. Uma lei da década de 70 que criou o ensino, ampliou o ensino do primário. Antigamente as pessoas para entrar tinham primário e tinham ginásio, né? Então criaram o sistema de ensino do primeiro grau. De certa forma, houve uma queda no ensino público. E esses descendentes japoneses, muitos deles saíram dessas escolas públicas e foram estudar em escolas particulares,
de boa qualidade, principalmente o Colégio Belisário dos Santos, fundado pelo professor Dr. Elton Veloso, lá em Campo Grande, né? Então muitos foram estudar. Aí eu achei interessante fazer minha dissertação de mestrado pegando esse tema, quer dizer, a questão por que estaria acontecendo isso. Aí foi exatamente o ponto em que me levou a um contato mais próximo com os integrantes da colônia japonesa. Não foi apenas o Shoshichiba, a Karenina, a professora Karenina, que faleceu também o ano passado, me ajudou muito. A senhora Kukiko, esposa do Seiji Miyata, às vezes a gente esquece o nome assim, o Miyata. Dona Helena Togashi, eu fico até com um certo receio de estar citando os nomes aqui, porque a gente acaba omitindo alguém, depois fala, mas não falou meu nome. Mas principalmente o Chiba, o Shozi, o irmão dele, Juzo. Eu, inclusive, dei aula para a filha do Juzo, a Margarete, que ficou. Eu dava aula de reforço de história, né? Ela estudava no Colégio Belisário. E olha, foi uma coisa muito interessante, porque eles, na residência deles, eles falavam japonês, né? Aí eu ficava assim, querendo saber o que estavam conversando. Eu dava aula particular lá na própria casa dele. Então, da filha do Juzo, sobrinha do Shozi. Depois ela foi para o Japão e sempre, o professor Sivaldo, você me ajudou muito, esses agradecimentos, né? Depois também dei aula mais para alguns descendentes lá em Campo Grande, também de japoneses, e sempre estava presente. Então, sabe, me aproximei muito. Hoje, 2023, e a colônia está muito esvaziada. Outro dia eu passei por lá, nem sei se ainda tem atividade, mas eles tinham muitas atividades, inclusive a festa de passagem do ano do Réveillon, não o Réveillon, mas logo depois, né, do primeiro dia do ano, eles faziam um encontro de todos os descendentes, era uma maravilha, era uma coisa muito interessante. E uma coisa sempre que eu achei muito legal é que eles mantinham aquela tradição japonesa, embora quase todos já fossem de uma segunda, terceira geração. Por exemplo, nessas festas, eles sempre cantavam o hino nacional brasileiro e o hino nacional japonês. Eles tinham lá no Kaikan aulas de japonês para aquelas crianças, aqueles adolescentes interessados. Praticavam diversas atividades ligadas à cultura japonesa, exatamente para manter aquela chama da cultura. Foi uma experiência fantástica o período que eu estive com ele. Então essa postagem de hoje, essa apresentação de hoje, esse pequeno vídeo, é uma homenagem à colônia agrícola japonesa de Santa Cruz, a esses descendentes de japoneses que tanto me ajudaram e principalmente em memória ao Shozi Chiba. Mais uma postagem de imagens, né? Porque não produzi um texto, apenas as imagens com alguns comentários. São muitas imagens, porque como os japoneses, os descendentes, né, não eram japoneses, nós falamos japoneses, mas na verdade foram poucos os que chegaram diretamente do Japão. Eles vieram passando pelo Paraná, principalmente por São Paulo. Como eles chegaram aqui em 1938, já na ditadura do Estado Novo, antes do Brasil declarar guerra ao eixo, né? Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha uma certa tendência, uma certa aproximação pela Alemanha. Então, nesse período, a colônia foi muito visitada pelo presidente Getúlio Vargas. Outro dia eu fiz uma postagem mostrando relatos, trechos do diário do Getúlio Vargas, do presidente Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas começou a escrever um diário desde a Revolução de 1930, em 2 volumes, de 1930 até 1942. Pena que ele não deu continuidade. Então, ele fazia as anotações dos encontros e tudo mais. E dessas anotações eu peguei alguns trechos que ele faz referência a Santa Cruz, muitas dessas referências exatamente visitando a colônia agrícola de Santa Cruz, que era, no caso, nós tivemos aqui também a participação dos japoneses. Não só os japoneses, mas também tivemos colonos austríacos, espanhóis, portugueses,
alemães que tiveram lotes aqui. Então, esta fotografia que eu copiei do arquivo, do acervo do CPDOC, que é o Centro de Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, mostra o ministro do Trabalho, o Lindolfo Collor. Ele foi ministro do governo Getúlio Vargas de 1930 a 1932, em visita à colônia japonesa. O Lindolfo Collor era o avô do presidente Collor, aquele presidente que teve que sair do poder, né? O Fernando Collor. Então, aqui o Lindolfo Collor visitando a colônia japonesa. O Lindolfo Collor é esse aqui, na central. Deixa eu focalizar. Inclusive, aqui no Jesus tem uma ponte com o nome de Lindolfo Collor, né? Visitando a colônia. E o interessante é o seguinte: o ministro do Trabalho, na época, não havia ainda, antes desse período, não havia ainda o Ministério da Educação. O Ministério da Educação era ligado ao Ministério da Saúde. Quer dizer, o Ministério da Educação, a educação era ligada à saúde. Mas, quando foi criada a Escola do Centro Agrícola de Santa Cruz, no caso, que depois se transformou em Escola Joaquim da Silva Gomes, onde eu trabalho até hoje, essa escola não era ligada ao Ministério da Saúde, e sim ao Ministério do Trabalho. Era o Ministério do Trabalho do Lindolfo Collor, que determinava quais as diretrizes, distribuía material, nomeava professores, tudo isso. Então, era a escola do Centro Agrícola, era ligada ao Ministério do Trabalho do Lindolfo Collor, que foi um dos ministros. Na mesma época, outra fotografia mostrando aqui o Lindolfo Collor, né, visita a colônia japonesa, então com alguns descendentes japoneses. É interessante que eles faziam preocupação, tinha preocupação, né, isso era muito comum na época, né, de todos eles usarem paletó, gravata, né? Hoje em dia, nós andamos normalmente de camiseta, até bermuda, muitas vezes até para determinada cerimônia. Eu fico admirando, eu comento às vezes com minha esposa, a gente pega avião aí, sinceramente, eu fico olhando assim, pessoas com chinelos de havaiana, de bermuda, de short dentro do avião, coisa que antigamente era praticamente impensável. Nós vemos esses vídeos antigos da Paner, da Varig no início, as pessoas viajavam só de avião atrás, quase que arregou, paletó, gravata e tudo mais. Hoje em dia é interessante como é que as coisas mudam. E missas, igrejas, ninguém ia para a missa de camisa de manga, não, o pessoal ia no mínimo com a camisa social, de colarinho fechado. Então, como é que muda também o ambiente? Então, vocês observem aqui que tem alguns descendentes japoneses de paletó e gravata junto com os políticos, né? O Lindolfo Collor. Eu fiz umas postagens com um material que foi cedido ao NOP em 1988. Em 1988, a colônia estava completando o 50º da presença aqui em Santa Cruz. Então, o doutor Antônio, junto comigo, né, o doutor Antônio sugeriu que nós organizássemos uma exposição. Eu mantive contato com alguns descendentes japoneses, eles foram muito solícitos, muito receptivos, embora sempre tendo aquela preocupação muito grande, eu acho muito justo, muito louvável, muito correto, de manter essa documentação, presença deles, mas assim mesmo me cederam fotos, documentos inclusive de famílias, passaportes, objetos, para que eu pudesse organizar essa exposição. Foi uma exposição, modéstia à parte, organizada por mim, mas de muito sucesso. A presença dos japoneses. E aqui tem uma das fotos. As primeiras famílias japonesas chegaram ao bairro em setembro de 1938. Se estabeleceram nas proximidades da atual Escola Municipal Japão, que fica exatamente quase ao lado, não ao lado porque as áreas lá são bem afastadas, mas num lote bem próximo do chamado Kaikan, que é exatamente o clube que eu me referi anteriormente, que é o clube cultural deles, né? Então aqui é a família Miyata. Vocês podem ler aqui em japonês, quem conhece japonês, leiam aqui, são os nomes dos Miyatas. Eu sei que aqui é o pai, o patriarca, né? E aqui os Miyatas. Tem o
o Fossil Miata, que era aquele mecânico, ainda é vivo, deve estar com uns 90 anos. E os demais Miatas, a esposa e as meninas. Então, esses Miatas, eu tive contato com o Seis Miata, que trabalha na agricultura, tem um que é advogado, e tem o Miatinha, que chamava de Miatinha, que é o Fossil, que tinha uma oficina mecânica ali próximo da Escola Joaquim, ficava muito tempo ali, ele tinha até um diploma lá, doutor em mecânica. Na época eu tinha um Fusca, e vocês sabem, o Fusca é um tipo de carro bem fácil, né? Para quem entende de mecânica. Então o Miata mexia naquele tempo, não era como hoje. Você leva o carro na oficina, o cara chega lá e te troca uma série de peças, pronto, fez a manutenção. Naquele tempo não, o Miata mexia, abria motor, fazia isso, fazia aquilo. Então o Miata era descendente dessa família. E esta casa que vocês estão vendo aí atrás era uma das residências, porque esses colonos eles vieram para Santa Cruz e ocuparam os lotes com o objetivo de fazer exatamente plantação agrícola, de disseminar a agricultura. Começaram plantando tomates, legumes, quiabos, depois passaram para frutas. Ultimamente eles estavam plantando muito coco, por isso que eu coloquei aquela foto da frente com o Chose cortando o coco, mas eles plantavam de tudo. Tem uma revista, mais adiante eu vou mostrar, o Observador Econômico Financeiro, que fez uma reportagem bastante completa, mostrando a produção dos japoneses, isso na década de 30. Então esta casa, quando eles chegavam aqui, eles recebiam a casa. Não era uma doação, eles tinham que pagar a casa, porque dá a impressão que eles vieram para cá. Olha quantos fogos, quem está jogando hoje aí? Sábado deve ser Flamengo, porque tantos fogos assim, seu parêntese. Mas essas casas, como eu disse, porque fica a pessoa assim, eles receberam casa. Não era bem assim, eles foram ocupar as casas e eles pagavam, tanto que depois vou mostrar para vocês os documentos. Eram casas simples, não tinha água, não tinha luz, ficava afastado, eles iam para a escola, as meninas, os meninos iam caminhando. No caso, Joaquim da Silva Gomes e Ponte dos Jesuítas, que eram as escolas, eles iam caminhando, quer que fizesse chuva ou sol, era realmente uma grande dificuldade. Então, eu fiz uma postagem para o Rio Educa, como eu trabalhei em 2012, e também usei esse material para meus trabalhos acadêmicos na Universidade Federal Fluminense. Mesma coisa, uma montagem, desde pequeno, os filhos dos colonos japoneses ajudavam seus pais na plantação, como se vê na fotografia acima. Como ainda não existia a Escola Municipal Japão, as crianças andavam até as escolas Ponte dos Jesuítas e a Joaquim da Silva Gomes, que era conhecida como Escola do Centro, em razão de localizar-se próxima ao Centro Agrícola de Santa Cruz. Bom, estas duas fotografias eu reproduzi, eu copiei dessa revista que eu acabei de citar, a revista do Observador Econômico Financeiro. Era uma revista, tipo uma revista Time, aquelas revistas grossas, com muitos artigos ligados à economia, recebia apoio do governo Vargas, né? Então são muitas páginas falando sobre a economia japonesa. Vejam aqui que tem um menino, um adolescente japonês aqui à direita, com um livrinho, porque eles chegaram para Santa Cruz alfabetizados, embora a alfabetização na língua deles, não em português, tanto que eles falavam em português. Eu conversei, inclusive, com a dona Iracema, que foi uma professora que deu aula para eles, e ela dizia que quando eles estavam brincando e tudo mais, às vezes eles trocavam, falavam japonês, então ela tinha que estar atenta para ouvir o que eles estavam falando, porque eles falavam japonês o tempo todo em casa, os pais só falavam japonês. E aqui em cima tem uma família que me informaram que era a família Umeara, com os menininhos, olha, os menininhos pequenos em idade praticamente de educação infantil, pós-creche, né? Ajudando o pai da parte da sementeira. Então, eles já cedo mesmo pequeno, eles já trabalhavam com os pais. Aquela foto ampliada, a família Miata, em frente à sua residência na colônia agrícola japonesa de Santa Cruz, que foi cedida pelo Seiji Miata. Seiji Miata é um dos filhos do Miata, irmão do Fossil Miata.
3 mulheres japonesas e uma menina indo trabalhar na lavoura da colônia agrícola japonesa de Santa Cruz. Foto reproduzida da revista Observador Econômico e Financeiro, edição de 1934. Se vocês observarem bem em detalhes, vocês vão verificar que tem elas, uma com calçado, sem um calçado. Então eles faziam troca de calçado. Uma calçava de um lado e passava para o outro, né? E vocês também observam que elas estão levando aqui umas panelas e algumas coisas que era o almoço, porque ficavam na lavoura trabalhando e já levavam a sua comida para depois voltar à tarde. Isso porque a lavoura ficava um pouco distante das casas. Também levava para os maridos que trabalhavam na agricultura. Reunião dos integrantes da colônia agrícola japonesa de Santa Cruz em dia de comemoração. Foto reproduzida do arquivo da colônia, década de 1930. Vejam o que eu falei para vocês. Todos eles de paletó e gravata. Isso era de praxe. Atrás tem uma cobertura que é exatamente o caican, que era essa sede agrícola. Aqui na parte central tem algumas pessoas que eram os administradores da fazenda. Observem aqui, ó. Era um coronel, diz que era muito rigoroso, né? Mas os demais são todos japoneses. Isso numa festa aqui na colônia. Foto da direita, a senhora Sizue, Dona Francisca Oshima. A foto da esquerda, mulheres japonesas trabalhando na sementeira. Colônia Agrícola Japonesa de Santa Cruz, reprodução da revista Observador Econômico e Financeiro, a mesma revista que eu citei para vocês. A Dona Sizue, a Dona Francisca, eu tive o prazer, a honra de convidar. Ela está aqui sorridente, mas ela sempre foi assim, muito simpática. Observe que tem aqui aquela ponte rodoferroviária do Rio São Francisco, que até recentemente houve uma denúncia de que estavam roubando. É uma ponte antiga de ferro. E a Dona Sizue, Dona Francisca, quando eu estive na colônia trabalhando, ela, como era a descendente mais idosa e muito simpática, muito comunicativa, nós conversávamos muito. Não sei se ela estaria viva ainda, não sei porque já tem uns 10 anos que eu não vou lá na colônia, não acredito que não, mas tem muitas filhas que também participaram. Depois eu fiz uma montagem com a Dona Sizue, uma foto que eu já fiz quando eu estava fazendo o trabalho do mestrado, ela na mesma posição, mas numa idade diferente. Não sei se eu coloquei aqui. E vocês viram as mulheres trabalhando na sementeira, porque o trabalho era direto, era de segunda a segunda, não tinha descanso, era domingo, sábado. Por isso que eles tinham um êxito muito grande na produção agrícola. Reunião dos integrantes da colônia agrícola japonesa de Santa Cruz, no dia de comemoração. Foto reproduzida da colônia, década de 1930. Mais ou menos igual àquela outra foto que eu mostrei, porque eles sempre fizeram questão de registrar isso em fotos, documentar tudo. Mais um lado também positivo, né? Vocês observem, acabei de falar isso exatamente. Essa foto aqui foi, inclusive, foto tirada por mim mesmo, porque nessa festa, nessa comemoração, eu fui convidado, claro, não poderia deixar de participar. Famílias de descendentes japoneses da antiga colônia agrícola de Santa Cruz, em festa do Ano Novo realizada no Kaikan, uma espécie de clube social, esportivo, cultural, que fica localizado nas proximidades da Escola Municipal Japão. Então, eu estive lá, um dia inteiro de reuniões, é um momento de congraçamento, porque muitos vêm de fora, né? E aí eles se reúnem depois para para fazer a fotografia. Prepara um churrasco, porque lá no Japão a carne custa um dinheirão, né? Então aqui, quando eles têm oportunidade, quando eles tinham oportunidade, né? Eles fazem uma festa, eles faziam uma festa com churrasco, de uma forma que as mulheres começavam a trabalhar, alguns homens também, levavam aquelas comidas japonesas, algumas delas eu até como, né? E o churrasco eles faziam cedo, deixavam numas caixas com o isopor bem grande, para quando chegasse a hora do almoço, não tem aquela coisa, geralmente churrasco em geral, o que acontece? A gente fica na fila esperando o churrasco ficar pronto. O churrasco demora a ficar pronto, quando fica pronto aí
as pessoas acabam enjoando. Naquele momento inicial, todo mundo quer comer o churrasco na mesma hora. E eles fazem uma coisa que eu achei, sempre achei interessante. Eles fazem o churrasco antes, cortam a carne, deixam bem quentinha dentro daquele isopor com aquele alumínio. Quando chega na hora do almoço, as pessoas vão se servir e a carne está como se estivesse saindo da brasa naquela hora. É uma coisa interessante. Fora as comidas japonesas. Então essa foto aqui é uma das fotos que eu registrei nessa festa, né? O agricultor Seiji Miyata, irmão do Fossio Miyata, que é o mecânico, né? Guia do trator, enquanto era produzindo um documentário e vídeo sobre a colônia japonesa de Santa Cruz, foto década de 1990. Isso já é uma foto bem mais recente. O Miatinha, há muito tempo que eu não tenho contato com ele. O filho dele se formou em engenharia agrônoma lá na Universidade Federal Rural, não sei se continua no lote. A esposa dele, dona Kukiko Murakami Miyata. Interessante que as mulheres, o nome das mulheres termina em O e dos homens termina em A. Por exemplo, Shozi Chiba, Miyata, ela, Kukiko, enfim, Sudo, Karenina. Bom, então aqui o Miyata, a colônia sempre foi um tema de interessante, até para documentários. E aí o Miatinha pega o trator, vejam que tem aqui um em cima do motor, né, para fazer a filmagem, e o outro pegando o som, correndo atrás, para pegar as imagens de forma bem interessante. Tá ele de novo aqui, meu amigo Miatinha, Seiji Miyata, cuidando da lavoura de aipim, da colônia japonesa de Santa Cruz, foto da década de 1930. Sempre que eu ia lá, olha, eu saía de lá com alface, com aipim, com goiaba, com tudo que eles produziam. Então, o Miatinha aí da agricultura. Da última vez que eu passei por lá, não entrei, porque foi um domingo, eu estava fazendo a caminhada, mas eu fiquei desolado, porque a impressão que eu tive é que tem poucos sítios, inclusive eu conversei com algumas pessoas que um pouco mais adiante, quase chegando na Avenida Brasil, na Rio Santos, né, porque eu fui caminhando ali pela João 23, entrei pela estrada que eles chamam de estrada reta do japonês, que é a reta do Rio Grande, fui sair lá na Rio Santos. E aí eu queria saber, me informei sobre Togashi, sobre tal. Me informaram o seguinte, que essa história de ocupação dessas milícias e tudo mais, muitos acabaram se afastando, saindo, até porque também foram ficando idosos, os filhos não seguiram a carreira e os sítios praticamente ficaram sem atividades. Um esporte recentemente praticado por eles, quando eles eram mais jovens, praticavam judô, o Shozi Chiba, inclusive, foi campeão de judô, ping-pong, basquete, futebol. Mas aqui já é um esporte que está sendo praticado agora, recentemente, né? Tanto nas colônias aqui no caso do Rio de Janeiro, que ainda tem algumas colônias, e também de São Paulo e Paraná, Curitiba e tal. São integrantes da equipe de Gateball, campeões sul-americanos da modalidade. Esta foto, que está o Shozi Chiba aqui, o irmão dele, Juso, os demais também são competidores, mostrando que eles foram campeões sul-americanos, ou seja, participando inclusive de campeonatos fora do Rio de Janeiro. Foram campeões regionais, depois foram campeões sul-americanos. Gateball. O gateball é uma prática interessante, parece um pouco com aquele cricket americano, mas é tipo de uma quadra pequena que eles colocam uma bola, não é um disco como o cricket, e vão sendo derrubados os bastões, os pinos, né, que ficam em determinados locais. Muito interessante porque é uma prática esportiva para qualquer idade. Às vezes que eu fui lá, eu tentei jogar, claro que a gente não tem habilidade, eles têm. Eu vi pessoas idosas, é um jogo inclusive para pessoas idosas, até com mais de 80, 90 anos, porque os japoneses vivem muito tempo. Estavam jogando lá o gateball. Como eu falei para vocês, tudo era feito registro e também a questão do lote, porque as casas e os lotes, nada disso foi doado para eles. Isso havia um compromisso
dos colonos deles pagarem. E eles fizeram questão de mostrar isso para mim. Isso aqui é uma caderneta, uma página da caderneta de anotações referente ao pagamento de uma parcela do valor do lote e da casa ocupados pela família Miata, na colônia japonesa de Santa Cruz, cedida por 6 Miata. Então, professor, eles falavam comigo, não é? Nós não ganhamos essas casas de graça, nós temos que pagar. Então, eles tinham esse compromisso. Então, eles tinham a produção agrícola, vendiam, e depois eles iam pagando a casa até cotizar. As máquinas também, os tratores, tudo isso eles compravam e iam pagando aos poucos. Não foi o governo que foi dando, né? E como eu disse, no início a dificuldade era muito grande, porque eles não tinham luz elétrica, a água era tirada do poço, era uma situação, a água insalubre, uma situação muito difícil mesmo. Além dos problemas também com mosquitos, né? Vejam que isso eram situações muito difíceis. Questão de saúde também, uma série de problemas. Meu amigo Shositiba, foto acima, o agricultor Shositiba, da colônia japonesa de Santa Cruz, que se dedicava à plantação de coco verde. Ao lado, a senhora Kokiko Murakami Miyata, seu filho Otávio Miyata, que é o filho do casal, do Seis e da Kokiko, né? Que se formou pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é agrônomo. Não sei se ele permanece no lote, né? É o Otávio. E a dona Kukiko. A dona Kukiko, aqui essa foto do 1990, nós estamos em 2023, ela começou a fazer pesquisa, se interessou, embora não sendo historiadora, começou a escrever artigos sobre a colônia. Então, ela acabou se tornando, digamos, uma historiadora. Sempre trocamos informações. Quando eu precisava de informações também sobre alguns colonos, ela tinha contato, né? E, enfim, foi um contato muito bom. E o meu amigo Shositiba, aqui com a sua plantação de cocos, né? Ele participou também da fundação de uma associação dos produtores de coco, reunidos os produtores de coco de Santa Cruz, Seropédica e Itaguaí, porque eles estavam preocupados em que a distribuição do nosso coco pudesse alcançar cada vez maior produção. Inclusive o Chose conversava muito comigo e disse que um dos projetos da associação era tentar exportar água de coco in natura, que é uma coisa muito difícil, de você manter aquele padrão, aquela qualidade da água de coco por um determinado tempo, mas eles estavam fazendo pesquisas. Essa questão das pesquisas, eu tive a oportunidade de acompanhar em alguns momentos, eles nunca deixaram de estar participando de tudo o que estava acontecendo de mais moderno em relação à plantação, à questão da agricultura, porque eles mantinham um estreito contato com a Embrapa, com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e volta e meia o Chose estava me convidando, olha, vai ter uma palestra com o pessoal da Rural sobre batata doce. Claro que era uma palestra com muitas informações técnicas sobre o uso de defensivos agrícolas e tudo mais, era uma coisa muito para eles, mas era sempre uma reunião regada por uma aguinha de coco, um bom lanche e uma boa conversa para eles, principalmente, porque eles se interessavam. Eu percebia que os mais simples agricultores se interessavam por tudo que tinha informação. Por exemplo, em relação à batata doce, né? Você sabe que batata doce ela começa a dar bicho por algum motivo. Então eles aprendiam de tudo. Até quando eu estive na última vez lá no sítio do Seis, eles estavam me mostrando que eles plantaram, trouxeram uma experiência, um tipo de uma planta, que eu não consigo lembrar o nome agora, que eles faziam a plantação junto com as folhagens de alface ou de couve e tudo mais, porque essas plantas, elas evitavam que os insetos interferissem na produção das hortaliças. Quer dizer, tudo isso baseado em quê? Em pesquisas, não é? A Escola Municipal Japão, da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, como eu falei, em 2012, eu estive fazendo um trabalho para o Rio Educa e andei visitando todas as escolas. Uma das escolas foi a Escola Japão. Essa escola foi construída na década de 1950,
com apoio do consulado japonês aqui do Rio de Janeiro. Foi numa área ocupada pela colônia agrícola japonesa de Santa Cruz. No início, assim como a Joaquim da Silva Gomes e a Ponte dos Jesuítas, tinham muitos descendentes. Quando eu fui lá, já não tinha tanto, já não tinha mesmo morando, sendo pertinho ali, não tinha. E é uma escola municipal, não sei se ainda é, mas na época era uma escola do primeiro segmento, quer dizer, só tinha o primário. Não era esse prédio grande, esse prédio já que já foi construído posteriormente, era uma escola bem pequenininha. E na época eu estive conversando com a diretora, eles estavam fazendo um intercâmbio com os japoneses, uma cidade japonesa. Muitíssimo, um trabalho muitíssimo legal, porque os japoneses mandavam materiais para a escola e a escola, os alunos produziam materiais, então havia aquele intercâmbio e na ocasião eu vi uma exposição de desenhos feitos pelos os japoneses e que vieram para Santa Cruz. Então, encerrei aqui essa postagem simples, né, para fazer uma homenagem aos meus amigos da colônia japonesa e também lembrar esse trabalho belíssimo da Escola Japão, porque ainda hoje existe a Escola Japão. É uma escola que fica lá no finalzinho da Avenida João 23, é uma escola do município, mas que faz um trabalho muito interessante. Ultimamente eu fui informado que a Térnio fica nas proximidades ali, a Térnio andou fazendo dando algum apoio, inclusive criando um espaço para biblioteca, para leituras, que eu acho isso aí também uma coisa bastante louvável. Bom, fica então aqui minha homenagem e meus agradecimentos a todos aqueles da colônia japonesa de Santa Cruz que me ajudaram nessas atividades. Principalmente ao meu querido amigo Shozi Tiba, que uma homenagem em memória.